Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, pastor José Siriaco. Estamos aqui para uma rápida reflexão da palavra de Deus sobre essa temática tão importante de revermos, de refletirmos e meditarmos em dias difíceis, o qual estamos passando. Vitória ou vitórias, como queiram, na tempestade. É fato, verdade, de que não há nenhuma vitória em que se possa comemorar, que se possa declarar-se vencedor ou vencedora, sem que tenha havido antes um sacrifício, uma luta, uma peleja, Então, logo nós entendemos que se estamos vivendo esse momento, se estamos de pé neste período, logo entendemos que Deus tem um grande propósito nas nossas vidas, para com tudo isso. É interessante observarmos, sem perca de tempo, alguns versículos da palavra de Deus que fala, que mostra, que prova de que o nosso Deus, ele tem prazer de nos fazer alcançar grandes vitórias em meio a grandes tempestades, E o Salmo de número 15, ou melhor, vamos para o texto oficial, que está em em Naum, capítulo de número 1 e o versículo de número 3, que diz assim, olha só: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, quanto maior é a tempestade, mais aí Deus tem prazer de vencer, ou de fazer os seus filhos, suas filhas, se tornarem grandes vencedores. O Salmo de número 83 e o verso de número 15 nos vai dizer assim a palavra de Deus: assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinhos. O que significa isto, pastor? Queridos, por maior que seja a tempestade causada pela natureza, seja ela um vento forte mesmo, propriamente dito, ou carregado de trovoadas, de relâmpagos, de ventos, de ondas, seja no mar, Então, é importante frisar aqui, por maior que seja a tempestade causada mesmo pela natureza, seja o que for, tá entendendo? Deus, ele tem o poder sobre qualquer que sejam os poderes. Então, a natureza está sob o controle das suas mãos. Então, olha, por maior que seja a tempestade, mas a tempestade de Deus, ou seja, o torvelinho nada mais é do que o redemoinho. Não tem aqueles ventos fortes, aquelas tempestades, aqueles ventos, Tem um período aqui na nossa região que dá umas tempestades muito fortes, arranca telhado de casas, enfim, derruba mesmo, racha prédio e por aí vai. Então, na verdade, a tempestade de Deus é como se fosse aqueles redemoinhos, ou seja, o torvelinhos, o redemoinho que junta tudo, torce ou distorce, porque a mão, Deus, ele tem poder, de fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe pertence. E nós temos aqui ainda, olha só, no Salmo de número 11, e o verso de número 6, a Bíblia diz o seguinte: sobre os ímpios fará chover laços
fogo, enxofre e vento tempestuosos, eis a porção do seu copo. Eis a porção do seu copo. Também queremos frisar aqui que não há nenhuma tempestade, um vendaval, uma provação, uma enfermidade, uma perseguição, seja o que for, em que Deus não esteja a par. Que Deus não esteja ciente e consciente do que está acontecendo. Pois nada acontece sem a permissão de Deus. Logo entendo eu que esta tempestade chamada coronavírus, Deus está no controle de todas as coisas e sabe o que está fazendo. E a mim e a você, que somos servos de Deus, né, devemos, como nunca, glorificar e exaltar o nome do Senhor, sabendo nós que certamente nos dará vitória no momento certo. Pois para aqueles que servem a Deus, o morrer também é lucro. Porque se Deus vier a recolher, seja eu ou você, que servimos ao Senhor, todavia o nome dele estará sendo glorificado, porque não estaremos perecendo, mas estaremos partindo desta para uma outra etapa, para um outro lugar especial, o qual ele mesmo nos espera. Então, tudo está sob o controle do Senhor. Todas as tempestades, todos os vendavais, todas as problemáticas, está sob o controle de Deus. E Deus tem prazer de te fazer vitorioso em meio à tempestade. Isaías, no capítulo de número 32, e o versículo de número 2, o profeta vai afirmar o seguinte, dizendo, olha, será aquele varão como um esconderijo contra o vento e como um refúgio contra a tempestade e contra os ribeiros, de águas, em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Olha que coisa especial. Lá atrás, lá no deserto, quando o sol esquentava, quando o sol estava ali escaldante, o Senhor pôs sobre o povo de Israel uma nuvem em que lhe dava sombra, e que eles não estavam ali aflitos com o sol, mas estavam sobre uma proteção de Deus, sobre a sombra do Senhor. À noite, em meio à escuridão, não, eles não ficavam na escuridão, porque Deus colocou ali uma nuvem, uma coluna de fogo, e que dava a eles a claridade. Quando, observamos ao Novo Testamento, encontramos a Jesus, o Senhor, o Filho do Deus vivo, acalmando aquela grande tempestade em que os discípulos estavam perecendo, em que os discípulos estavam desesperados, em que os discípulos achavam que ali terminava para eles. O Senhor se levanta, repreende o vento e o mar, o vento se acalma, a chuva cessa e o mar se aquieta, e o nome do Senhor é glorificado, e os discípulos ficam atônitos e perguntam um para com o outro, dizendo, e argumentavam um para com o outro, dizendo, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então o Senhor, ele quer nos dar vitória em meio à tempestade. Ainda, em Naum, no capítulo número 1, versículo 5 ao 7, o profeta Naum ainda diz, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam, quem para diante do seu furor? Quem para diante do furor de Deus? Diante da ira de Deus? Quem para? Quem se levanta? Quem desafia Deus? Os governantes mundiais, os poderosos, aqueles que se levantam em seus púlpito, e diz, ora, o meu país manda eu, aqui quem manda, que determina eu. Não, quem determina é Deus. Está agora de joelho em meio a uma
tempestade, em meio a um tufão chamado coronavírus, que colocou e está com o mundo de joelho para entender que Deus é Deus e Senhor dos senhores e tem o controle de todas as coisas sobre as suas mãos. E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Quem sabe, irmãos, estamos vivendo a ira de Deus. Estamos diante da ira do Senhor para com este povo, para com esta humanidade perversa, cruel, maligna, terrivelmente maligna, porque tem se levantado para abater o seu semelhante como se fossem animais, como se fosse peste. Então a ira do Senhor tem se acendido para com esta humanidade, para com este povo, neste tempo de rebeldia, de apostasia, rebeldia em meio àqueles que se dizem ser representantes do Senhor, cometendo cruéis perversidades, coisas terríveis, né? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Todavia, como eu disse antes e vou repetir para encerrar aqui, os que confiam no Senhor estão garantidos. Portanto, a minha palavra para você você confia em Deus? Então fique tranquilo, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, pois também, se Ele quiser te chamar por meio desta provação, por meio desta problemática, glorifique e exalte o nome do Senhor, aleluia, porque você está indo para um lugar muito mais especial do que esse ao qual estamos. Todavia, se você confia no Senhor, apenas glorifique o nome dele, pois tu tens a garantia e a proteção do Senhor Todo-Poderoso, que tem prazer de dar vitória e de fazer vencer os verdadeiros vencedores, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Suporta, não murmura, não retrocede, mas permanece fiel, porque o Senhor é conosco, o Senhor é com o seu povo, mas com aqueles que praticam a crueldade, a maldade, a mentira, a prostituição, o roubo, esses estão verdadeiramente sendo tratados e punidos por Deus. Mas se você confia no Senhor, levante a sua mão e glorifique o nome dele, porque ele te ama e quer te salvar, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.